Olá, graça e paz a todos os amigos e irmãos em Cristo Jesus. Continuamos aqui com nossas reflexões no livro de Esther e vou dar sequência neste momento à reflexão que iniciamos no vídeo passado. Estamos falando sobre o caminho de um chamado. Tratando no capítulo 2 do livro de Esther, quando Esther foi escolhida como rainha. Quero começar lendo outra vez o capítulo 2, o versículo 4 e depois o versículo 17. O versículo 4 diz: A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. E o versículo 17 que diz: O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, estávamos falando sobre o caminho de um chamado e o primeiro passo, só para nos recordarmos, o primeiro passo de um chamado é ouvir a voz do Senhor chamando e atender a esse chamado. Assim como Esther ouviu a voz, o decreto do rei chamando as moças para serem escolhidas como rainha e atender a esse chamado. Assim também nós devemos ouvir o chamado de Deus e atender a esse chamado, seja para a salvação, como para cumprir propósitos de Deus no seu reino. O segundo passo para atender a um chamado que nós vimos no vídeo passado é preparar-se. Falamos que ninguém pode cumprir um propósito de Deus sem um preparo. Esther teve que se preparar, vimos que Josué teve um tempo de preparo, os discípulos foram preparados por Jesus, Paulo se preparou para ser apóstolo aos gentios, e a Bíblia nos mostra que há necessidade de preparar-nos para o chamado que cada um tem. E hoje vamos então nos deter ao terceiro passo para esse chamado. O terceiro passo é sujeitar-se à avaliação, como podemos ver no versículo 13 e 14 do capítulo 2 de Esther, que diz: Então é que vinha a jovem ao rei, depois de um ano de preparo, a ela se dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então, depois de um ano de preparo, cada uma das moças comparecia diante do rei, e aí o rei tinha a oportunidade de avaliar esta jovem para ver se ela estava de acordo, se lhe agradava para ser a rainha. Esther podia ser rejeitada, assim como todas as outras que compareceram diante do rei. A Bíblia não diz aqui quantas moças se candidataram à rainha, não diz. Mas sabemos que Esther estava entre essas moças. E assim como todas as outras foram rejeitadas e só Esther foi aprovada, Esther também estava sujeita a ser reprovada, a ser rejeitada pelo rei. Mas ela teve que se sujeitar a esse momento de avaliação para ver se ela estava preparada, se tinha condições, se preenchia os requisitos necessários para o papel e a função de rainha. Observamos também, olhando para a história bíblica, que os diáconos também foram avaliados para serem escolhidos como diáconos. Lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que os apóstolos falaram: olha, procurem homens assim, 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 assim. Então, deu as características, as exigências necessárias para que pudessem exercer o diaconato. E escolham homens que tenham essas características. Então, todos os que se
se candidataram ou queriam exercer essa função, tinham que se sujeitar a essa avaliação. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não querem se sujeitar à avaliação para poder exercer uma função, cumprir um propósito de Deus. E temos que entender que a avaliação não tem o propósito de rejeitar simplesmente, ou na perspectiva de Deus. Não tem o propósito de rejeitar ou de desclassificar, mas tem o propósito de apontar, diagnosticar, apontar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser aperfeiçoado, e aí sim, quem sabe preparar-se mais, aperfeiçoar-se mais para depois, num outro momento, poder exercer este chamado. Paulo nos exorta exatamente a fazer esse autoexame, se estamos preparados. E isso nós podemos ver em 1 de Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo fala sobre essa necessidade da autoavaliação. Versículo 28 do capítulo 11, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui está falando da ceia. No momento da ceia, que é um mandamento bíblico para os que são salvos, Paulo fala que o homem deve fazer um autoexame, ou seja, deve se autoavaliar para ver se está apto para participar disso. Em 2 de Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala outra vez sobre essa questão do autoexame. No capítulo 13, versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Então veja como Paulo é enfático e fala insistentemente sobre essa questão do autoavaliar-se. Em 2 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, 2 de Timóteo 2,15, Paulo também diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em terceira carta de João, nos versículos 3, 5 e 6, nós observamos que Gaio está sendo avaliado por João e aprovado pela sua conduta, pela sua maneira de ser. Então, o terceiro passo de um chamado, depois de ouvir e atender e depois de preparar-se, é sujeitar-se à avaliação. Temos que ser avaliados por Deus, avaliados pelas pessoas que estão nos preparando e avaliados por nós mesmos. Nós mesmos temos que nos avaliar. O quarto passo para um chamado, para atender a um chamado, para cumprir a um chamado, é, então, finalmente, depois de tudo isso, ser investido do seu chamado, ou seja, assumir o seu chamado. E é importante que se conheça, que se saiba, que se tenha consciência de qual é o chamado de Deus para a vida de cada um. Porque não são todos chamados para as mesmas coisas. E nós encontramos em Efésios Paulo falando que a igreja tem vários dons ministeriais, cada um, nenhum é mais importante que o outro, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de função. Todos eles são importantes para que a igreja cresça, o corpo de Cristo cresça ajustado, diz Paulo, seja edificado de forma ajustada e equilibrada. Então, o quarto passo é ser investido da função. Isso nós lemos no capítulo, no versículo 17 e 18 de Esther 2, o 17 já lemos inicialmente, não vou ler novamente, vou ler somente o 18 que diz: então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a sua generosidade. O versículo 17 fala que o rei pôs na cabeça de Esther a coroa de rainha. Ela foi escolhida, achou favor, benevolência diante do rei e foi escolhida como rainha e recebeu a coroa.
Então, esse é o último passo. Depois que você passou por todo o processo, foi avaliado, foi aprovado, é o momento de ser investido ou de assumir a sua função, a sua posição, o seu chamado. E isso sucedeu com reis, com sacerdotes, com os apóstolos, enfim, todos os que são chamados por Deus passam por isso. Em Zacarias 4, versículo 10, o profeta fala que não devemos desprezar os pequenos começos, né? As coisas pequenas, insignificantes, não devemos desprezar isso. Cada um deve estar consciente e convicto do chamado de Deus e passar por todo o processo de preparação, de avaliação, até chegar o momento de ser investido. Por quê? Porque tem um tempo para todas as coisas. Em Zacarias 4:10 também fala da plenitude dos tempos. Ou seja, tem um tempo certo, um tempo exato, um momento preciso estabelecido por Deus para que cada um seja investido no seu chamado. Finalizando, então, essa reflexão acerca do chamado, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, como diz em Mateus 22:44. Os chamados têm testemunho de outras pessoas. Aqui em Esther, no capítulo 2, no versículo 9, nós podemos ler: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Ou seja, Esther, quando foi levada à casa do rei para ser preparada como candidata à rainha, ela já chegou e já foi alcançando favor diante do eunuco que deveria preparar as candidatas à rainha. No versículo 15, nós observamos também Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos a viam. E no versículo 17, que nós já lemos, ela achou favor e benevolência diante do rei. Então, observamos que, olha, Esther chegou, achou favor diante do preparador, do treinador, vamos dizer assim. Depois, o texto nos diz que ela achava favor diante de todas as pessoas que haviam. E, por fim, ela achou favor também diante do rei. Então, o testemunho exterior é uma evidência do chamado de uma pessoa. Ninguém pode chegar a uma posição sem cumprir cada uma das etapas. É muito perigoso e geralmente é desastroso quando alguém recebe um chamado de Deus e quer assumir esse chamado sem cumprir essa etapa, esse período de preparação, esse caminho até ser investido da sua função. Geralmente é desastroso. Então, temos que estar conscientes de que Deus, na sua soberania, tem o controle de todas as coisas. E se Ele está chamando, tem um momento exato em que essa pessoa vai atuar no propósito de Deus. Então, temos que nos submeter ao processo. Os que seguem o caminho, no final, vão ser coroados. E a Bíblia nos garante isso lá em Apocalipse, quando fala das cartas às igrejas, que tem as exortações, etc, etc. Sempre conclui dizendo: ao que perseverar até o final, ao que chegar ao final, vai receber isso, vai receber aquilo outro. Então, os que cumprem o caminho, seguem o propósito de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra, vão ser coroados no momento certo. Isso se aplica à nossa salvação pessoal e também ao nosso serviço no reino de Deus. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que você ouça o chamado de Deus e que possa cumprir o seu propósito no tempo exato de Deus, sem pular nenhuma etapa. Que o Senhor te abençoe poderosamente e nos encontramos no próximo vídeo.